Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, e hoje trago para vocês um episódio inspirado, e isso é por livre e espontânea vontade, tá? Não é publi. Inspirado no novo documentário criminal da Netflix, Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, ou Hotel Cecil Hotel, se você quiser, né, dar aquela americanizada. Mas enfim, Hotel Cecil. O documentário é sobre o caso de Elisa Lam, e eu tenho certeza que 99,99999% dos crimezeiros já ouviram falar desse caso, né? É sobre a canadense de 21 anos de idade que desapareceu em 2013 lá em Los Angeles, enquanto ela estava hospedada nas dependências do Hotel Cecil. Ah, Stephanie, você vai fazer um caso gringo? Ah, meu Deus! Não. Segure os ânimos. A parada aqui vai ser BR mesmo, tá? Mas antes de eu explicar o que tem a ver o Brasil com o caso da Elisa Lam, eu preciso refrescar a memória de todos sobre que caso é esse. E claro que para quem não conhece esse mistério misterioso, esse é um resuminho bem básico para você conseguir pegar o bonde andando, tá bom? Vamos lá! A nova série documental da Netflix vai trazer novos pontos de vista e novos olhares para o famoso caso da Elisa Lam, a estudante de Vancouver que foi encontrada morta em um tanque de água no telhado do Hotel Cecil. Mas a série também vai falar muito sobre o próprio hotel, e por isso mesmo que o documentário se chama Cena do Crime, né? Porque vai falar da cena do crime. Acontece que o hotel é um lugar conhecido por já ter hospedado serial killers, incluindo o Richard Ramirez, o The Night Stalker, e também o Jack Unterweger, que é um serial killer austríaco que matou várias trabalhadoras do sexo em Los Angeles. Além dos assassinos em série, o Hotel Cecil também hospeda muitas histórias estranhas e misteriosas e, claro, as lendas de assombração. Por tudo isso, o lugar ganhou o apelido de Hotel Death, Hotel da Morte. E foi nesse hotel que a Elisa Lam acabou ficando hospedada. Meu, não consigo acreditar, né? Você não deu um Google, né? Não foi lá ver as estrelas, que tem tipo meia estrela esse hotel. Enfim. Mas ela acaba ficando hospedada lá quando ela vai visitar Los Angeles a turismo, e ela tinha o costume de ligar para os pais todos os dias para dizer que estava tudo bem e para contar o que ela tinha feito naquele dia, e enfim. Uma bela noite, no dia 31 de janeiro de 2013, ela não liga. E os pais ficam já super apreensivos, eles sabiam que algo estava errado e ligaram para a polícia de Los Angeles. Eles fizeram, né, a polícia, uma busca pelo hotel, mas nada de Elisa. Aí, eles falam com testemunhas, aquele rolê todo, né, seguindo o protocolo de investigação, e eles também olham as câmeras de segurança. E é aqui que o caso fica bizarro e ganha a sua fama internacional. No vídeo da câmera do elevador, Elisa aparece muito agitada. Ela tá entrando e saindo do elevador do hotel, agindo de forma muito bizarra, fazendo gestos rápidos e estranhos com as mãos. Ela aperta vários botões, mas o elevador não se mexe e a porta não se fecha. Ela se esconde no canto do elevador, depois olha pra fora bem rápido e volta pra dentro. E assim, é bem esquisito, é bem bizarro e dá a sensação de que ou ela tá fugindo de alguém, ou ela tá tendo um surto, um delírio, ou, como algumas pessoas acham, ela poderia estar possuída. O vídeo foi compartilhado na internet e assistido por milhões de pessoas, o que resultou em detetives amadores, como euzinha, eu aqui, passando dias e noites tentando descobrir onde ela estava e quem era o responsável pelo seu desaparecimento e consequente morte. E aí, os pais de Elisa Lam fazem uma revelação. A garota tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar e estava tomando medicamentos prescritos. E por essa razão, quando o corpo da Elisa foi finalmente encontrado, 3 semanas depois do seu desaparecimento, em um tanque de água no topo do Hotel Cecil, com suas roupas flutuando nas águas e sem nenhum sinal de violência no corpo, eles concluíram que poderia ter sido um suicídio. Ah, e detalhe, ela só foi encontrada lá porque os hóspedes do hotel começaram a reclamar sobre a água, que ela estava vindo com baixa pressão e esquisita e tal. Cara, imagina só você descobrir que sua água estava em contato com um corpo em decomposição há 3 semanas. Eu, hein?
Bom, existem teorias de que ela pode ter cometido o suicídio, né, impulsionada por um ataque psicótico que ela teve por não estar tomando seus medicamentos de bipolaridade corretamente. Outra teoria é que ela estava possuída por espíritos que rondam o hotel, já que é um lugar onde muitas mortes e coisas horríveis aconteceram, né? Aliás, quem já se hospedou lá diz que o ambiente tem uma energia extremamente negativa, e não é para menos, né? Outras teorias dizem que ela pode ter sido assassinada por um funcionário do hotel, já que o acesso para a laje onde ficava a caixa de água era restrita para funcionários e também a tampa da caixa estava trancada. Ou seja, alguém que tinha a chave a colocou lá. Outras teorias culpam o governo, porque sempre tem que ter uma teoria que culpa o governo. E aí entra uma teoria de conspiração sobre como o governo estava tentando se livrar dos sem-teto que moram na Skid Row, em Los Angeles, que é tipo uma Cracolândia gringa, e ficava muito perto ali do hotel. E Elisa estaria, né, nesse caso, no lugar errado, na hora errada, e foi morta e escondida na caixa d'água. Outra teoria também acredita na possibilidade de homicídio, mas que teria sido um músico de death metal chamado Morbid, porque ele já tinha se hospedado no Hotel Cecil e uma de suas músicas era sobre uma mulher morrendo em água. Mas no fim, o responsável pelo caso disse que teria sido um afogamento acidental. Enfim, gente, acho que esse é um dos casos mais bizarros e mais cheios de teorias que existem. Eu, particularmente, acredito na tese de homicídio porque não entra na minha cabeça que ela ia conseguir acessar a caixa d'água sozinha, abrir a tampa sozinha, se jogar lá dentro sozinha e magicamente trancar o cadeado, né? Não faz sentido pra mim. Agora, quem foi? O que realmente aconteceu? Eu também não sei, mas eu espero que a série Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil traga algumas novidades aí, algumas respostas e pra gente, né, ter mais coisas pra ficar confabulando, mas principalmente encontrar quem realmente fez isso. Se teve alguém, né? É tudo um grande mistério. Eu ainda não vi o documentário, porque ele lança na quarta-feira, 10 de fevereiro, que aliás é o mesmo dia que esse episódio aqui vai pro ar. Então, se você está ouvindo esse episódio, é sinal que o documentário já saiu e eu provavelmente estou assistindo. De novo, isso aqui não é um publi, tá? É que eu acho esse tema muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Bom, esse é o resumão do caso da Elisa Lam. Tem mais um monte de detalhes que deixam esse caso ainda mais esquisito e bizarro, mas isso é o que vocês precisam saber para a gente poder dar continuidade nesse episódio. Para fazer o episódio de hoje, eu fui lá assistir o trailer da série que tá lá no YouTube da Netflix Brasil. E um dos comentários deixados no vídeo me chamou a atenção. Porque assim, a maioria tava falando como esse caso dava medo e que ninguém entende a reação dela dentro do elevador e coisas de possessão e coisa e tal. E aí, um cara pega e comenta o seguinte, abre aspas, e aqui no Brasil, o que ainda assusta mesmo são 2 homens numa moto, fecha aspas. Errado ele não tá, né? Mas aí fiquei com a pulga atrás da orelha e fui pesquisar. Será que já aconteceu algum caso parecido com o da Elisa Lam aqui no Brasil? Será que na nossa terrinha tem casos de corpos encontrados misteriosamente em caixas d'água? Eu fui verificar com o meu grande aliado, o Google, e pasmem, eu descobri que sim, temos alguns, isso mesmo, alguns, S no plural, alguns casos parecidos, de certa forma, com o da Elisa Lam no Hotel Cecil, aqui nas terrinhas tupiniquins. Muitos corpos em caixas d'água. E se já não bastava o medo que eu tenho de malas na rua, agora eu também vou ter medo de caixa d'água. Bom, durante minha pesquisa no Google, eu acabei encontrando diversos casos, tipo, gente, tem muitos, é sério. E eu decidi que eu não ia falar só sobre um, mas sobre 3. Isso mesmo. Esse episódio vai ser um pouco diferente do comum, porque vamos conversar sobre mais de um caso, e o objetivo é tentar ver os pontos em comum que cada um tem com o caso da Elisa Lam, e também tentar classificar, e totalmente de uma forma especulativa, se essas mortes podem ser classificadas como acidentes, homicídios ou suicídios. Tem uns que, assim como o da Elisa Lam, não foram solucionados, mas aí a gente dá aquela teorizada, né, do jeitinho crimiseiro que a gente gosta, e os que já foram resolvidos, eu vou falar qual foi o veredito final.
Bom, as fontes que eu usei para esse episódio foram Portal O Tempo, R7, G1, Folha, Record TV, A Tribuna, Tribuna da Massa, Rede Massa, Banda B e SBT Jornalismo. Antes de começar, um lembrete. Quem puder, apoie o Café com Crime. O podcast é independente, feito com muito carinho e muita pesquisa. Para apoiar, é só entrar no Catarse, pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Também está no link da bio lá no Instagram, o @Café com Crime. Obrigado a todos que já apoiaram e que já compraram a caneca. E depois desse merchan maravilhoso, quem está preparado para conhecer as versões BR do caso Elisa Lam? Chegou a hora. Bora começar do começo? Caso 1. A mulher na caixa d'água em Curitiba. Eu vou começar com esse caso de Curitiba porque ele foi indicado por uma crimiseira, a Cris Pinheiro, lá no @CrisLianePinheiro. Ela me mandou o caso por inbox e apontou a semelhança com o caso da Elisa Lam. E aí eu fiquei chocada, né, porque eu nunca tinha visto nada parecido com o da Elisa Lam. Fiquei muito intrigada e através dessa indicação que eu fui atrás de mais casos assim. Bom, no dia 10 de maio de 2019, uma mulher de 23 anos, chamada Luana Carolina da Silva, invade um prédio comercial na Rua Barão do Rio Branco, no centro de Curitiba, e depois de algumas horas, o seu corpo é encontrado na caixa de água do local. Por volta das 3h30 da madrugada, o porteiro do prédio é surpreendido com a chegada de uma mulher que estava totalmente transtornada. O porteiro nunca tinha a visto. Ela não era uma frequentadora do lugar, daquele prédio comercial. Ela não trabalhava ali nem nada. Então, ele não a deixou entrar. Normal, né? Procedimento protocolo. Mas ela não tomou não como resposta. Ela tenta passar pela catraca, o porteiro a segura pelo braço, ela puxa, ele segura o tronco dela, ela continua lutando, esperneando e acaba conseguindo se desvencilhar do porteiro e corre para dentro do prédio. Assim como no caso da Elisa Lam, os últimos momentos de vida de Luana Carolina são captados pelas câmeras de segurança do local. Essa luta com o porteiro também está no vídeo. A mulher ela realmente está muito agitada e visivelmente decidida a entrar naquele prédio, custe o que custar. E o motivo? Bem, ela dizia que estava sendo perseguida. O porteiro conta o seguinte, abre aspas, ela passou por mim, bateu a porta, tentei acalmar ela, mas ela correu lá para dentro. Fui até o pé da escada para chamar e tentar acalmar, mas ela subiu. Fecha aspas. Depois que a mulher consegue furar a portaria do prédio, ela corre e sobe as escadas até o próximo andar. Lá, ela aperta o botão do elevador algumas vezes, mas ela não aguenta esperar, ela parece estar muito ansiosa. Ela anda de um lado para o outro, aguardando por alguns segundinhos apenas. Ela bate a mão no peito algumas vezes, como se quisesse aliviar o peso que carregava ali dentro. E aí, decide ir pelas escadas novamente. Aí, ela anda para longe dos elevadores, onde a câmera já não pega mais. Enquanto isso, aparece na recepção um homem que dizia conhecer a moça, que tinha encontrado com ela no Largo da Ordem naquela noite. Para quem nunca foi para Curitiba, não é de lá e não conhece, o Largo da Ordem é parte do centro histórico da cidade. É um lugar que tem feiras, barzinhos, comes e bebes, enfim. Então dá a entender que eles dois estavam num rolezinho quando ela teria saído correndo. Mas aí, essa é a versão dele, né? Eu tenho certeza que o porteiro deve ter pensado, será que esse é o cara de quem ela estava fugindo? Será que ele é o perseguidor dela? Mas é estranho, né? Eu fico imaginando, se você tá stalkeando alguém, você não iria na maior cara dura perguntar pela mulher, tá fugindo de você, obviamente desesperada, na recepção do prédio que ela entrou, né? Ou vai? Eu não sei, eu nunca stalkeei ninguém, gente, mas eu imagino que isso seria burrice. Enfim, me parece mais plausível que era alguém que realmente conhecia ela e estava acompanhando ela aquela noite. De qualquer forma, o porteiro liga para a polícia para denunciar uma invasão no prédio. Quando a polícia chega, ela encontra os chinelos da mulher no chão da recepção do prédio, assim como sua bolsa em cima do balcão.
Eles vasculham o prédio, mas de início não encontram nada. Ninguém sabia em que andar a mulher estava. 1 hora depois, finalmente a encontram. Assim como Elisa Lam, ela estava dentro da caixa d'água do prédio, já morta. O porteiro e o rapaz que estava procurando por ela naquela noite foram levados para a delegacia para prestar depoimento. O investigador Castro, do Departamento de Homicídios, disse o seguinte sobre esse caso. Abre aspas. Está meio estranho. Eles terão de contar mais o que aconteceu, se explicar mais. A moça está dentro da caixa d'água e no primeiro andar tem umas telhas quebradas. Fecha aspas. De acordo com a polícia, a mulher teria se jogado de uma das janelas do prédio, tentando ir para outro andar, e ela cai, sofrendo lesões. E foi isso que quebrou as telhas. Em uma das filmagens da câmera de segurança, dá para ver que ela está andando um pouco manca e está sangrando. Nesse momento, ela aperta os botões do elevador de novo, rapidamente, mas de novo ela não espera. Ela vai andando rápido, meio afobada, até a escada. E a partir dali, a polícia afirma que ela teria se dirigido até a caixa d'água. A principal hipótese levantada pela polícia foi a de suicídio. Ao que tudo indica, se tratou de um surto psicótico com síndrome do pânico e de perseguição que a fez cometer esse ato. Já falei que esse caso é igual ao da Elisa Lam, né? Pois é, imagens esquisitas no elevador, um possível surto psicótico, uma mulher sozinha que parecia estar sendo perseguida, um possível suicídio. Simplesmente bizarro o tanto de semelhança. 2 horas depois da chegada da polícia na cena do crime, a delegada Tatiana Guzella garantiu que a moça não estava sendo perseguida, nem agredida pelo rapaz que apareceu logo depois. Como ela chegou nessa conclusão, eu não sei. E talvez realmente ela não estivesse sendo perseguida nem agredida pelo rapaz que foi procurar ela. Talvez ele realmente era um conhecido que estava ali tentando ajudar, mas e se tiver outra pessoa? Um outro cara que talvez ela viu lá no Largo da Ordem, que já tinha um histórico ruim com ela, ou um aleatório que foi pra cima dela, né? E ela saiu correndo? Não sabemos. Vai que o cara entrou pelos fundos do prédio depois que viu que ela tinha entrado lá. Não sei. É muito coisa de filme, né? Mas enfim. A delegada Tatiana Guzella, ela afirmou para a imprensa, enquanto ela ainda estava lá no prédio, onde, né, a Luana Carolina tinha morrido, ela afirma o seguinte, abre aspas. Foram analisadas todas as câmeras e, pelo que tudo indicou, se tratou de um surto psicótico com síndrome do pânico, de perseguição, que a fez cometer suicídio. Se tem notícia de que ela fez uso de cocaína e que é o melhor exemplo do uso de entorpecentes na vida de um jovem. Fecha aspas. Quando ela fala isso, não dá para entender muito bem se Luana Carolina estava sob o efeito da droga naquele momento, né, em que esse caso aconteceu, ou se ela tinha já um histórico de uso dessa droga, né, se ela já tinha usado em algum outro momento da vida dela. De qualquer forma, segundo a delegada Tatiana, para ela, o que aconteceu foi que a moça estava na rua caminhando, quando de repente invadiu a portaria sozinha. Só que, na visão dela, ela estava caminhando acompanhada na rua e por algum motivo teria entrado sozinha. Eu acho isso um pouco estranho, porque se eu vejo alguém surtando, tendo um surto, tá lá com síndrome do pânico, qualquer coisa do tipo, e entra num prédio desconhecido e tá lutando com um porteiro que tá tentando tirar ela dali, eu vou entrar atrás, né? Eu vou tentar ajudar pelo menos o porteiro a acalmar ela ou qualquer coisa do tipo. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que o cara entrou depois, né? Ela já tinha fugido, né? Escapado do porteiro, já tinha subido as escadas. E aí o rapaz vai aparecer na portaria. É meio esquisito, mas tudo bem. Ainda segundo a delegada, o porteiro tentou impedir a
a Luana de entrar, e isso é verdade. Inclusive, ele acabou sofrendo lesões e escoriações corporais por ter tentado segurar a Luana. Mas ainda assim, ela consegue subir as escadas e aí ela vai, se joga de uma determinada janela para tentar se matar, cai nas telhas, quebra as telhas, mas sobrevive, levanta, caminha sangrando até a caixa d'água, onde ela se joga lá dentro, num ato suicida. Então, podemos dizer que o caso 1, a mulher encontrada na caixa d'água em Curitiba, foi um suicídio, pelo menos de acordo com a delegada. Caso 2. O homem na caixa d'água em São Paulo. No dia 24 de junho de 2011, por volta das 10 horas da manhã, um homem foi achado morto em uma caixa d'água de um prédio residencial em Moema, zona sul de São Paulo. A vítima se chamava Marco Aurélio França Ferreira. Ele tinha 38 anos, era técnico em eletrônica, morava com a mãe e não tinha filhos. Ele era morador do 7º andar daquele mesmo edifício onde ele foi encontrado. Era um condomínio de alto padrão na rua Pintacilgo. O Marco Aurélio, ele já estava desaparecido desde o dia anterior. A mãe dele afirmou que o filho saiu do apartamento por volta das 5 da tarde do dia 23 e não retornou mais. Funcionários do prédio que prestaram depoimento disseram que não havia ninguém estranho no prédio e nem na companhia da vítima. Oh, o Shelby, gente, ele quer participar do episódio. 1 minuto, por favor. Pronto, calmei o bichinho. Então, os funcionários do prédio disseram que não tinha ninguém estranho com o Marco Aurélio naquele dia e que, na verdade, não tinha nem ninguém com ele, que ele estava sozinho. Quem encontrou o corpo, assim como no caso da Elisa Lam, foi um funcionário do prédio que foi fazer uma manutenção na caixa d'água. A caixa onde ele foi achado tem 1,90 m de altura, fica numa área restrita da cobertura do prédio, trancada normalmente por um cadeado. Entretanto, ela tinha uma abertura pequena, mas era uma abertura na qual mal cabia uma pessoa. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia sinais de luta ou ferimentos aparentes no corpo do Marco Aurélio. Então, o que aconteceu? Vamos a alguns pontos curiosos. A tranca da porta, que dá acesso à área da caixa d'água, que normalmente ficava trancada a cadeado, naquele dia estava aberta. Não se sabe se foi Marco Aurélio que abriu ou se quando ele chegou já estava aberto, ou até se teria sido outra pessoa que abriu para ele. Um hábito que Marco Aurélio tinha era de utilizar o topo do prédio para fumar. Lá ficava uma espécie de solário que todos os moradores tinham acesso. Ele ia lá para ficar de boas, quem sabe ver o pôr do sol lá de cima, relaxar um pouco. Então não seria estranho encontrar ele naquela região, só que, obviamente, não dentro da caixa d'água. Não teria motivo nenhum para ele entrar no local restrito e ficar ao lado, em cima ou dentro, que seja, da caixa d'água. A não ser que ele tivesse a intenção de se afogar ali. Como no caso anterior, será que foi suicídio? Vamos ao histórico. Ele morava no edifício há 20 anos, era conhecido por todos ali do bairro, e os vizinhos o descrevem como uma pessoa tranquila, fácil de se relacionar, alegre, sempre disposto a encontrar os amigos e tomar uma cervejinha no bar. Ao que tudo indica, ele não sofria de doenças mentais e não tinha depressão, pelo menos não aparentemente. Por isso, para os vizinhos e amigos, é difícil acreditar que ele teria se matado. Eles, pelo menos, não teriam notado nenhum indício disso. Uma outra teoria seria aquela de um acidente, mas a família não acredita nisso. Isso porque, por mais que a tranca da porta que leva até a caixa d'água estava aberta, a própria caixa não estava. Ela tinha uma tampa. Como mencionei, havia uma pequena abertura nela, mas mal cabia uma pessoa. Então, se ele tivesse caído ali, ele nem passaria, ia ser muito difícil disso acontecer. O Marco Aurélio era um cara grande, robusto,
impossível de ter caído naquela pequena abertura. Se ele estava dentro da caixa, foi proposital. Pelo menos a família acredita assim. Os policiais passaram um dia inteiro dentro do prédio, lá do condomínio, para tentar identificar alguma pista do que teria acontecido com Marco Aurélio. E acabaram não encontrando nada. Depois que saíram dali, registraram o ocorrido como morte suspeita. Apesar do caso ter acontecido em 2011, não encontrei nenhuma matéria que desse o caso como encerrado, ou se realmente só ficou por isso mesmo, como uma morte suspeita. Então, o caso 2, o homem na caixa d'água em São Paulo, continua sendo um mistério. Eu, particularmente, acredito que teria mesmo sido um suicídio. Um acidente eu acho difícil pelos mesmos motivos da família. Homicídio eu também acho difícil. Não tinha ninguém com ele naquele dia. A cena não tem nenhum sinal de violência e penso que ele teria lutado caso ele sofresse um ataque. Acho que o único jeito disso ter sido um homicídio seria se ele não tivesse sido morto ali, naquela cena do crime, onde ele foi encontrado, né? Se ele foi morto em outro lugar, a cena do crime, obviamente, também é em outro lugar. Porque ali realmente não tinha sinais nenhum. Só que eu também acho um pouco difícil, porque o corpo dele não tinha nenhum sinal de violência. A não ser que foi um assassinato por veneno, asfixia, alguma coisa assim que não deixa marcas de violência no corpo. Mas aí quem teria feito isso? Porque o porteiro alega que ninguém estranho entrou ali. Seria alguém do próprio condomínio, do próprio prédio, alguém que tinha acesso à caixa d'água e depois que cometeu o crime ficou pensando, meu Deus, o que eu faço com esse corpo agora? E aí pensou na caixa d'água? E por que alguém pensa na caixa d'água, né? Acho que a última coisa que eu ia pensar seria na caixa d'água. Não depois desse episódio. Depois desse episódio, agora a primeira opção é a caixa d'água. Ai, que horror. Mas, enfim, acho um pouco difícil isso, né? Alguém de dentro do condomínio ter feito isso, porque ele também não tem histórico de ter tido nenhuma treta ou nada com nenhum dos vizinhos. Todo mundo ali era tipo, Marco Aurélio era paz, amor, se dava bem com todo mundo. Por isso, eu acho que a teoria de um homicídio não funciona para esse caso. Na minha especulação, e apenas isso, nada além de uma especulação, o que eu acho que provavelmente aconteceu é que ele foi lá fumar no solário, no topo do prédio, ficou refletindo sobre a vida. E por mais que ele tivesse essa fachada de cara feliz e alegre, a gente sabe que nem sempre é o que a pessoa realmente está sentindo por dentro, né? Talvez ele estivesse com alguma sensação ruim, estivesse sentindo alguma pressão muito grande de trabalho, ou de, sei lá, de relacionamento, ou ele estava com uma frustração muito grande sobre a vida. Enfim, coisas internas dele que poderiam, naquele momento, ter levado ele a pensar que seria melhor ele não estar nesse mundo. E aí ele viu a oportunidade ali da porta da caixa d'água aberta e deu um jeito de entrar nela. Como ele entrou, eu também não sei. Por isso mesmo, o caso é um mistério. Caso 3. O homem na caixa d'água em Minas Gerais. Em 6 de abril de 2011, um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado dentro de um reservatório de água. Um reservatório que era responsável pelo abastecimento de todo o município de São Francisco, no norte de Minas Gerais. O corpo, na verdade, ele estava mais para uma ossada, porque o corpo em si já tinha se desfeito na água. Mano, se liga nisso! Uma cidade inteira, com 53 mil habitantes, sendo abastecida com água de cadáver. Os restos mortais foram encontrados quando um funcionário da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, fazia lavagem do local. E aí, avistou o corpo no fundo do tanque. Essa lavagem faz parte da manutenção do reservatório, que acontece de 6 em 6 meses. Porém, segundo a perícia, depois de analisar aquela vítima, aquela ossada, aquele corpo,
A perícia disse que aquelas vísceras humanas estavam no reservatório há mais de 6 meses. Ou seja, ou o corpo foi parar ali logo depois da última lavagem, ou até mesmo no dia da última lavagem, para ir dar 6 meses certinho, ou quem fez a última lavagem fez um trabalho meia boca e não viu o corpo. Ou se viu, não quis reportar. De qualquer forma, tudo um pouco estranho, né? Parece até que, caso foi um homicídio, a pessoa sabia que iria demorar mais de 6 meses até abrirem aquele reservatório e o corpo ser encontrado. E com certeza, né, depois que já se passou 6 meses de um assassinato, a investigação fica comprometida. A primeira dificuldade que a investigação teve foi a de identificar o corpo. No início, não sabiam nem se era um homem ou uma mulher. Quem dirá saber características físicas, né, para conseguir encontrar um nome, não tinha como dar uma descrição, como fazer nada. Por isso mesmo que demoraram 8 meses para que o corpo tivesse o sexo identificado. Era um homem. Nessa época, a polícia também informou que estava trabalhando em um laudo pericial do local, que poderia comprovar que esse homem, que foi encontrado, foi na verdade assassinado. O delegado explicou que foram feitas varreduras e eles tinham utilizado luminol para identificar manchas encontradas perto do reservatório. Mas, apesar de falar que ele usou luminol e encontrou manchas, ele não afirmou se seriam ou não manchas de sangue. De qualquer forma, tudo parecia apontar minimamente para uma morte suspeita. Apenas 1 ano depois de encontrarem o corpo, é que o cadáver foi identificado. Ganhou um nome, ganhou uma carinha, ganhou uma família. Se tratava de Josmar Cardoso dos Santos, um homem de 38 anos, morador de São Francisco, que estava desaparecido desde o dia 3 de maio de 2010, ou seja, quase 1 ano antes dele ser encontrado no reservatório da Copasa. E adivinha só? Ele sofria de doenças mentais. Pois é, gente, parece que é algo incomum em todos esses casos misteriosos de corpos em caixas d'água. Eu acho meio suspeito, né? Mas eu também desconfio de tudo. Mas é tipo, encontrou um corpo numa caixa d'água? Ah, tem doença mental, né? Pra ir parar aí dentro, tem que ter. Sei lá. Enfim. Para chegar na identificação do corpo, foi preciso um trabalho muito minucioso da perícia. Como foi encontrado praticamente apenas uma ossada, a identificação somente poderia ser feita através de exame de DNA. Então, primeiro, foi necessário procurar todos os moradores de São Francisco e da região que tinham parentes desaparecidos. Aí, com essa lista de desaparecidos em mãos, a perícia comparou características do crânio encontrado com as das várias vítimas de desaparecimento que existiam naquele município. Quando encontraram um que tinha características semelhantes e que as datas batiam e tudo mais, aí sim ligavam para as famílias. Como a mãe de Josmar tinha feito um BO lá em 2010 relatando o desaparecimento dele, ela estava na lista. E com a semelhança do crânio, ligaram para ela a fim de colher uma amostra de sangue dela. Quando compararam o DNA da mãe de Josmar com o da ossada, deu bom. Foi compatível, era ele. Um puta trabalho de perícia, né? Digno de episódio de CSI. Então, de parabéns. Gostei. Depois de descobrirem a identidade da vítima, a polícia foi atrás de um culpado. Mas, num primeiro momento, o único culpado era a própria Copasa. O delegado Raimundo Nonato Gonçalves, que investigou o caso, ele anunciou que a empresa seria responsabilizada pela morte do Josmar, que passou a ser mencionado, infelizmente, no documento que eu li, como o doente mental. Eu achei isso meio... Não, né, gente? Pelo amor de Deus. É que assim, né, na verdade eles iam usar o fato dele ser um doente mental como uma defesa ou uma acusação de como que ele foi para lá, né? Aí chamaram ele assim, mas ele tem nome, né? Pode usar nome. O nome dele é Josmar Cardoso, gente, pode usar o nome. Enfim, a Copasa ia ser responsabilizada pela morte do Josmar devido à negligência.
por falha na segurança do reservatório. O delegado afirma que existiam brechas, tinham aberturas na cerca do local e que, além disso, também tinha uma escada que dava acesso ao topo do reservatório. Ou seja, se alguém foi para lá em cima, era porque a Copasa não tinha feito a segurança do local da forma como deveria. Então, a Copasa que era responsável. Mas as coisas, né, não são tão simples assim, nunca é. A Copasa, do outro lado dessa história, afirmou que o local onde fica o reservatório é cercado por uma cerca de arame farpado, tem vigilância o tempo todo e que as tampas dos reservatórios são trancados com cadeados. Ou seja, a culpa do Josmar ter caído lá ou ter sido colocado lá, que seja, não era da empresa, porque a empresa tinha tomado todas as medidas cabíveis a ela. Um representante da empresa ainda salienta que, embora o rapaz com problemas mentais tenha desaparecido de sua casa em 3 de maio de 2010, ele só poderia ter entrado no reservatório de água meses depois, porque, para ele, a linha do tempo é mais ou menos assim. 3 de maio de 2010, Josmar desaparece. Outubro de 2010, a Copasa faz a limpeza no reservatório e nada é encontrado. 6 meses depois, em 8 de abril de 2011, uma nova limpeza é feita e aí sim o corpo é encontrado. Ou seja, cabia à investigação descobrir o que teria acontecido com o Josmar nessa brecha de tempo entre maio, o seu desaparecimento, e outubro de 2010. Será que o Josmar teria se metido em encrenca, arranjado inimigos que poderiam querer se livrar dele, e aí depois de outubro de 2010 teriam usado o reservatório para se desfazer do seu corpo? A defesa da Copasa estava indo por essa linha. Mas o delegado Raimundo Nonato trouxe à tona uma evidência que parecia desmentir tudo isso. O laudo médico mostrou que Josmar não sofreu violência física. E aí, mais uma coisa que todos esses casos têm em comum. Ninguém sofreu violência física, né? Para ele, para o delegado, o que aconteceu foi o seguinte, abre aspas. Na madrugada de 3 de maio de 2010, o rapaz entrou em delírio. Em conversa com o pai dele, o rapaz começou a delirar e disse a frase: "Você vai por terra, que eu vou por água." Por isso, chegamos à conclusão de que ele entrou no reservatório, mas não podemos afirmar que foi suicídio. Fecha aspas. De novo, essa questão da doença mental atrelada ao suicídio foi o que mais pegou nesse caso. O Josmar Cardoso dos Santos, ele fazia uso de 2 medicamentos controlados, o Gardenal e o Haldol. Se a gente considerar que ele fugiu de casa porque ele já estava tendo alucinações, delírios e dizia estar sendo perseguido, faz sentido afirmar que ele não teria levado seus medicamentos. Então, com isso, o seu estado mental só teria piorado. Mas, gente, fico pensando, né? Por que um reservatório? O que atraiu essas pessoas que estavam sendo perseguidas ou com sensações de que estavam sendo perseguidas a caixas d'água? Isso que tem me fascinado muito nessas histórias, sabe? Tem alguma atração em comum que leva para lugares altos e lá nesses lugares altos a caixa d'água. Será que é isso? Será que é porque a caixa d'água está em um lugar alto? Todos foram em cima de topos de prédio, né? Bom, só o reservatório da Copasa não é no topo de um prédio, mas o reservatório em si é bem alto, né? Cabe 600 litros de água nesse negócio, então 600 mil litros, então é bem alto. Enfim, é uma coisa aí que talvez a psicologia explique. Bom, de acordo com a polícia, no próprio dia 3 de maio, o Josmar teria se encaminhado para a Copasa, passado por um buraco que havia na cerca, teve acesso a uma escada que ficava ao lado do reservatório e nesse dia o reservatório não estaria tampado. E aí ele teria se afogado ali. Não se sabe se de propósito ou se acidentalmente.
Por isso, a tese de que o culpado pela morte de Josmar é a Copasa e por negligência. O que me intrigou foi o fato de ter encontrado uma fonte que dizia que o Josmar tinha uma cicatriz no crânio e também a ausência de um dente. Não ficou claro para mim se eram coisas do passado dele, né? Se ele já tinha batido a cabeça quando era criança e ficou com essa cicatriz no crânio, se ele já tinha perdido um dente anteriormente e estava com esse dente faltando, ou se estariam relacionados a esse crime, algum tipo de violência, né, contra essa pessoa que tenha gerado essas marcas, né, no crânio e a falta do dente. Como a perícia disse que não tinha sinais de violência no corpo, que na verdade não era um corpo, era só uma ossada, acho que deve ser de coisa passada, mas também fica aí meio nebuloso. No fim das contas, o caso do Josmar Cardoso se resumiu ao seguinte: a polícia disse e a Copasa disse. Primeiro ponto: a Copasa diz que a tampa do reservatório estava trancada. A polícia acredita que naquele dia não estava. Segundo ponto: a Copasa diz que não há escadas até o topo do reservatório, que a cerca não estaria quebrada e que tinha vigilância no local 24 horas. A polícia disse que verificou o local e realmente parecia que a cerca até tinha cadeados, mas parecia ter sido colocado lá recentemente, era coisa nova. E que realmente o reservatório não tinha escada, mas que tinha marcas no reservatório como se tivesse uma escada anterior e tinha sido retirada. E que a vigilância só foi colocada depois do ocorrido. Terceiro ponto: a Copasa diz que o corpo só poderia estar lá há no máximo 6 meses. A perícia afirma que pelo estado de decomposição do corpo teria de ser mais tempo, acreditando que estava lá desde o dia do desaparecimento do Josmar, ou seja, 3 de maio de 2010. E assim, gente, apesar desse diz-que-me-disse, uma coisa é fato: os moradores de São Francisco estavam bebendo água de cadáver há pelo menos 6 meses. Eles chegaram a alegar, antes mesmo de encontrarem o cadáver, a mudança no gosto e no cheiro da água, e que teriam passado a tomar somente água mineral. Um morador afirma o seguinte, abre aspas: sentimos um gosto horrível na água, que fedia demais. Achamos que era problema com a caixa d'água de casa, que foi lavada 2 vezes, mas o gosto e o cheiro continuaram. Fecha aspas. Outro morador aponta para o fato de que as crianças do local tinham viroses, coceiras e estavam vomitando, e ninguém achava qual era a doença. Apesar das reclamações, o chefe do departamento operacional da Copasa afirma que a água não foi contaminada. Ai, gente, que nervoso. Cara, pra mim não interessa. Não quero saber se cientificamente foi contaminado ou não. Só de saber que eu estaria bebendo água que tinha um corpo dentro por 6 meses, ou por um dia, por um minuto, já seria mais do que suficiente pra eu passar mal. Ai, gente, sério. Mas enfim, ele fala que a água não foi contaminada, porque o corpo, em relação ao volume de água do reservatório, representa uma proporção de 3 centésimos em 1 milhão, ou seja, quase nada. O reservatório era muito grande, ele tinha capacidade para 600 mil litros de água, e isso teria, digamos assim, dissolvido bastante os restos mortais, a ponto da água ainda passar pelos testes necessários da Anvisa. Segundo o chefe lá da Copasa, a empresa faz cerca de 12 análises na água por semana, exatamente para evitar qualquer tipo de problema e contaminação. E a água do reservatório de São Francisco passou em todos esses testes, mesmo na época que o corpo estava lá dentro. Ai, meu Deus, eu não acredito em mais nada. Mas é aquela coisa, né? Depois que você sabe que estava tomando água de cadáver, sua vida nunca mais é a mesma. Eu jamais ia tomar água de torneira de novo. E me parece que a justiça pensa a mesma coisa. Em 2014,
3 anos depois do ocorrido, alguns moradores de São Francisco ganharam o direito a uma indenização da Copasa por danos morais. O juiz disse o seguinte, abre aspas, é inegável, diante de tal fato, a ocorrência de afronta à dignidade da pessoa humana. Consiste no asco, angústia, humilhação, impotência da pessoa que toma ciência de que consumiu água contaminada por cadáver em avançado estágio de decomposição. Sentimentos que não podem ser confundidos com o mero dissabor cotidiano. Fecha aspas. Gente, concordo 100% com esse juiz. Que palavras bonitas, né? Para falar que você bebeu água de cadáver. Muito bonito. Segundo essa decisão, cada morador irá receber R$3.000 mais juros de 1% ao mês desde a data que o corpo foi encontrado, ou seja, abril de 2011. A companhia, a Copasa, ela já foi obrigada a pagar mais de 1 milhão em ações por danos morais por causa desse fato. Mas existem diversas ações ainda aguardando recursos. E por incrível que pareça, apesar de eu ter encontrado informações sobre a indenização aos moradores que beberam água, eu não encontrei nada sobre uma indenização para a família do Josmar Cardoso, a vítima desse caso. Eu também não encontrei o veredito. Será que foi realmente um suicídio possibilitado pela negligência da Copasa? Será que foi um homicídio? Já que foram encontradas possíveis manchas de sangue, né? E o fato do crânio dele ter uma cicatriz, que pode ser de um histórico de saúde anterior, mas pode não ser. Também não encontrei o veredito e nem o resultado desse julgamento. Mas vamos lá. Quer partir para especulação? A gente parte para especulação, a gente dá uma teorizada aqui. Eu acho que não foi um acidente. Acho muito difícil o cara ter subido até o topo do reservatório, que era um longo caminho, simplesmente por nada, ainda ter passado pela cerca, por tudo, e também ter conseguido abrir aquela tampa sozinho, isso se a tampa estava trancada, né? E aí, sei lá, o que você vai fazer lá? Você vai nadar? Sei lá. E aí se afoga sem querer? Não sei, o acidente é meio esquisito. Eu acho que não. Sou mais tendenciosa a acreditar num homicídio. Talvez porque eu acho que tudo é homicídio. Mas é sério, eu acho que talvez mais pelo fato das datas. O que acontece? O corpo foi para ali num momento muito específico. Muito específico para ninguém ter encontrado ele mais cedo, né? O corpo ficou ali no mínimo 6 meses, sendo que a manutenção era feita de 6 em 6 meses. Então, eu acho que seria muita coincidência terem acertado que a manutenção tinha acabado de ser feita e, vamos jogar o corpo aqui, sabe? Me parece que já tinham ciência de que a manutenção ocorria em certas datas e que o corpo ia conseguir ficar dentro do reservatório o máximo de tempo. E aí, né, com a decomposição e tudo mais, ia demorar para ser identificado e até ser identificado. Já passou, já não tem mais provas muito físicas, materiais, se tinha alguma mancha de alguma coisa ali, o tempo já levou também. Enfim, acaba que a investigação fica totalmente comprometida para levar a um culpado certo, né? Então essa coisa da data é muito suspeita, cara. Eu acho que era alguém que sabia das datas. Não é possível. Ou também um suicídio, né? Eu acho que seria um suicídio meio duvidoso, porque, de novo, é muito estranho uma pessoa, caso tenha sido suicídio, né? Se ele tinha essa doença mental, dele ter conseguido ter todo esse raciocínio e toda essa elaboração de ter que furar a cerca da Copasa, subir até lá em cima, destrancar, ou por coincidência ir num dia que estava destrancado a tampa, e aí se jogar e cometer um suicídio, né? Eu acho que teriam formas mais simples de uma pessoa como ele, que estava ali num momento de síndrome de pânico, alucinação, perseguição, que estava com a sua mente tão conturbada, de ter cometido um suicídio, né? Não sei, de novo, se a caixa d'água tem alguma atração especial para isso, mas eu acho que não. Algo que só a psicologia realmente poderia dizer, não é mesmo? Então, o caso 3, o homem na caixa d'água de Minas Gerais, de acordo com o delegado, seria aí um possível suicídio
um suicídio duvidoso, mas eu acho que pode ter sido um homicídio. Esses foram apenas 3 casos que decidi contar para vocês aqui, porque eles tinham muitos elementos do caso Elisa Lam. Caixa d'água, vereditos duvidosos, mistérios, doenças mentais e até um com imagem de elevador, né? Mas se você der aquele belo Google, tem caso de tudo que é jeito e de tudo que é lugar contendo corpos em caixas d'água. Eu achei um em Manaus, outro no Acre, outro no Guarujá. Aliás, esse do Guarujá era um corpo na caixa d'água de um estádio de futebol. Eu achei bem misterioso também. No fim, disseram que foi um acidente, que nem o da Elisa Lam, mas vai saber. Enfim, muitos casos, porém todos eles me fazem pensar em uma coisa só. O que acontece com quem bebe água de cadáver? Gente, é sério, eu fiquei preocupada, abaladíssima. Vai que eu já bebi e eu nem sei, né? Porque aparentemente já aconteceu em hotel, em estádio de futebol, em prédio residencial, em prédio comercial. Tem possibilidades aí de eu já ter bebido? Eu espero que ninguém aqui precise passar por essa experiência, né, que o pessoal lá de São Francisco, de Minas Gerais, passou. Mas, como vimos aqui, talvez tenha uma probabilidade maior do que você esperava. Bom, eu imaginava que tinha 0 de probabilidade disso acontecer, né? E agora eu acho que talvez tenha. Mas enfim, caso vocês estejam curiosos como eu achei uma matéria que fala sobre isso. O corpo, quando ele está em fase de decomposição, ele acaba liberando várias bactérias que poderiam contaminar a água e, consequentemente, o seu corpo se você bebe. A boa notícia é que tanto o nosso corpo como o sistema de saneamento da água são ótimos em lutar contra bactérias. O cloro que é adicionado à água nas estações de saneamento provavelmente mataria a maioria das bactérias que são liberadas pelo cadáver em decomposição. Até por isso que provavelmente no caso de Minas Gerais, a água passou os testes necessários. E, segundo, que mesmo que o cloro não acabasse com tudo, né, das bactérias, o seu estômago também está muito bem preparado para lidar com esses bichinhos. O que pode acontecer é você vomitar, que é um jeito do seu corpo tentar se livrar de coisas que não são desejadas ali, né, pelo seu estômago. Também você poderia se sentir meio enjoado por 1 ou 2 dias, tipo como se você tivesse tido uma intoxicação alimentar leve. Ou seja, você não vai morrer se beber água de cadáver. Talvez você morra de nojo, mas o seu corpo vai ficar bem, tá bom? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, inspirado no caso da Elisa Lam. Depois me conta lá no Instagram ou no Twitter se vocês gostaram desse tipo de episódio que discute mais de um caso, que traz mais de uma história dentro dessa 1 horinha que a gente conversa aqui. Conversa não, é que eu faço meu monólogo. Uma coisinha diferente de vez em quando é bom, né? Mas na semana que vem eu volto com o estilo de sempre, um caso completão e aprofundado por episódio. E eu vou contar pra vocês um crime que aconteceu no carnaval. Isso mesmo, gente. Semana que vem é carnaval, mas o carnaval não vai existir. Mas eu tô temática. Eu tô toda temática, me deixa. Ah, e não esquece de ir lá no Instagram, o @cafécomcrime, pra ver as fotos relacionadas a esses casos que eu contei aqui. Eu vou postar na quinta-feira, o famoso amanhã. Então comentem lá depois o que vocês acham que realmente aconteceu nesses 3 casos brasileiros que eu trouxe aqui. O de Curitiba, o de São Paulo e o de Minas Gerais. E também pode comentar sobre Elisa Lam. Vamos conversar, vai sair o documentário. Tamo no tema, gente. Falei que eu tô temática. É isso, crimezeiros. Até a próxima quarta-feira. E até lá, verifiquem suas caixas d'água, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!